Doutora Drag! E aí outra pessoa me respondeu falando que eu sou um homem cis, mas atuo em uma performance drag. E aí a pessoa perguntou, o que é um homem cis? Então, um homem cis é uma pessoa que quando nasceu, se os pais colocaram, por exemplo, o nome de João, ele continuou se identificando como um João e com um gênero masculino. Isso é um homem cis. E pode ser gay, e pode ser bi, e pode ser pan, pode ser assexual, e pode estar dentro da sigla LGBT ou não. E aí pode ser o famigerado heterossexual. Muito obrigado, deu para entender sim. Só não entendi a necessidade de usar o cis. Se o homem cis é o homem que se identifica com o sexo biológico, não basta dizer homem, ou até isso tem que mudar. Homem cis é homem, homem cis gay é um homem gay. Pronto. Existe uma coisa na nossa sociedade atual que é esse eu universal, que automaticamente o outro se identifica, né? A gente não precisa, por exemplo, falar que a pessoa é branca, porque normalmente isso também é um marcador universal. A gente não precisa falar que a pessoa é heterossexual, porque isso também é um marcador universal. E a gente não precisa falar que a pessoa é cis, porque também é um marcador universal. Então, algumas pessoas começam a entender o debate racial entre brancos e não brancos, começam a entender o debate entre pessoas LGBTs, pensando na sexualidade dessas pessoas, né? O homem gay, olha, ele já fala sobre homem gay. Então, é interessante a gente apontar o marcador de cisgeneridade, porque a gente vive numa cisnormatividade. Porque as pessoas, inclusive trans e travestis, elas sofrem uma exclusão social na nossa sociedade justamente por causa da cisnormatividade. Sou mulher e desde pequena amo me montar de drag queen no off. É errado? Não é errado. Pelo amor de Cher, não é errado. Inclusive, drag queen, gente, é uma arte. Inclusive, é uma arte que também tem drag king, que é, na verdade, você performar com signos mais masculinos também. E a arte drag, ela não tem gênero, ela é qualquer pessoa, qualquer ser humano que queira performar, eu acho super interessante. O que a gente não pode esquecer é que existe uma história por trás disso, existe todo um movimento histórico de pessoas da comunidade LGBT como forma de resistência. E que tal mulheres fazerem drag? Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, já conheço. Qual foi a primeira reação da família ao saber que você faz parte da comunidade LGBT? Infelizmente, eu não tive um primeiro acolhimento e isso foi muito triste na minha história. Eu saí do armário muito cedo, brigava muito com minha mãe não aceitava a minha sexualidade, a gente tinha um monte de conflito. Só que eu perdi minha mãe muito novo. Eu perdi a minha mãe aos 18 anos de idade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu estava namorando. No final do meu terceiro ano, eu estava namorando e minha mãe aceitou meu namorado, assim, foi uma coisa muito linda. E aí a gente pode viver 6 meses de história, assim, de mãe de LGBT que aceita, que acolhe o namorado. E foram os meses mais maravilhosos que eu pude conviver com a minha mãe. Mas hoje eu ainda tenho uma família maravilhosa, eu tenho tias maravilhosas que são puxa-saco do meu marido. Minha avó é uma mulher do campo, de 80 e poucos anos. Primeira vez que eu levei meu marido, né? Meu marido, na época, namorado lá pra lá, eu levei como um amigo, né? Eu falei assim, eu não sei o que minha avó pensa, talvez eu não queira saber. Eu fiquei morrendo de medo de saber o que ela falaria. E aí, eu acho que ela já sabia, porque dessa fofoca de família e tudo mais, mas com muito carinho, ela preparou uma cama de casal e falou assim, tá lá pronta a sua cama para você dormir com o seu homem. Meu homem não, vó! Eu que não consegui dormir, eu não dormi com meu marido, dormi no sofá duro, porque eu que não processei a informação na época, né? Isso foi 13 anos atrás, meu marido e eu somos juntos há 13 anos, mas demorou a cair a ficha. Todo comunista quer o fim da família? A direita vive criando espantalhos anticomunistas e sempre a pauta ela é moral. Como falar com uma criança de 5 anos sobre identidades de gênero? A gente tem que entender que esses preconceitos que a gente tem na nossa sociedade e toda essa ideologia que falam que existe uma ideologia de gênero que a gente vai influenciar as crianças, o ponto da baboseira está aí. Porque criança sabe respeitar também outras identidades de gênero, outras sexualidades e outras vivências.
Então, se as crianças começarem a entender isso, elas não vão virar nada, elas vão ser quem elas são. A única diferença que vai acontecer é que pode ser que você, mãe, pai ou tutor de uma pessoa que é uma criança LGBT e que vai ouvir sobre aquilo ali quando ela é criança, talvez ela vai ter metade ou até nenhuma dos traumas que eu tenho na minha vida, dos problemas de saúde mental que me afetaram por não poder viver em plenitude a minha sexualidade, dos medos, das angústias que eu tenho, dessa sociedade que mata a gente todos os dias. E inclusive, né, nós estamos num país que acredita que existe um kit gay, que na verdade é para transformar menino em menina, menino em menino. E na verdade era só para falar sobre acolhimento, sobre como entender as pessoas, e se subverteram toda essa ideia. E nós estamos em 2022 e kit gay vai voltar a ser falado novamente em plenas eleições. É uma pauta moral, eles criam um pânico moral nas pessoas, porque aí pais bem-intencionados começam a ser preconceituosos porque parece que vão subverter toda a inocência das crianças. E, na verdade, eu não sei se vocês já viram cenas de crianças reagindo a drag queens. Gente, é a coisa mais fofa do mundo. Você tem alguma religião e quando se descobriu uma socialista? Hoje eu não tenho nenhuma religião. Eu já fui uma pessoa cristã, mas eu já frequentei vários espaços. E a questão minha do socialismo tem muito a ver com... Eu primeiro comecei a entender sobre a pauta LGBT, e aí comecei a me entender enquanto LGBT nessa sociedade. Eu senti falta de alguma coisa, que era uma crítica ao capital, mas eu não chego, assim, pelos marxistas. Eu cheguei pelas feministas marxistas. Aí eu comecei a estudar a história da Angela Davis. A gente começa a entender quem é Angela Davis, o que ela fez nos anos 60, o que é macartismo, por exemplo. Então a gente começa a entender anticomunismo, e aí as coisas começaram a se aflorar, e eu falei assim, olha, isso aqui. E outra, né? Me xingaram tanto de comunista em 2014 que eu tenho que ler alguma coisa sobre isso. Então fui ler Karl Marx, já que, né, sou comunista. Quem é o Friedrich Engels, né? E, caramba, eles tinham razão. Então, aí eu virei uma comunista, uma socialista, uma marxista. Tá tudo bem, pode chamar várias vezes, é um elogio. Comunistas, comedores de criancinha com ketchup, barbecue. Dimitra, já tá gravando, sua doida. Agora é hora de doutrinação disfarçada. Marx e Lenin devem revirar no túmulo vendo essa nova geração comunista. Uma coisa que é importante para os dias atuais é que as pessoas precisam primeiramente separar método de pessoas. Então, se existe uma ciência do proletariado para interpretar e mudar a realidade, e aquela ciência lá de 1800 e borrachona já foi tendo um processo de evolução com construção de vários pensadores ao longo desses vários anos, é lógico que hoje o avanço disso já não é o mesmo ponto de 1800 e tanto. A gente pode chamar as pessoas do século XIX, e Lenin, né, que está ali no início do século XX também, de homofóbicas? Sim, a maioria, o mundo era homofóbico. A OMS, né, a gente tinha CID até os anos 90. E, bem, né, não dá para a gente ser uma coisa que a gente chama de anacrônico, de tirar as coisas do tempo histórico e tentar avaliar com os olhos de agora, meio que não vai cair bem isso. Mas olha só, se a gente fizer um exercício assim, de pensar um pouquinho mais, a gente começa a conhecer umas pessoas. Por exemplo, tem Karl Ulrich, que é 1800, eu posso errar a data, gente, mas não vou errar o fato histórico. Ele já tinha um movimento de lutar contra as leis que proibiam a sodomia, né? E era um socialista. August Bebel, no final dos anos de 1890, também era a favor das pessoas né, homossexuais. A gente vai para 1917 e olha só, houve uma coisa chamada descriminalização de práticas não heterossexuais na Revolução Russa. É lógico que tem todo um problema de um debate para a gente falar na Rússia pós-30, que não é o momento agora, mas também teve essa iniciativa.
A gente pula lá para 1960 e poucos, com os Panteras Negras. Rui Newton, por exemplo, falava que as pessoas homossexuais eram também uma das mais oprimidas deste mundo. E que os Panteras tinham que ser a favor dos homossexuais. Então, meu camarada, como assim revirar, querido? Vamos estudar, porque, olha, a coisa andou. Mas o embrião já estava lá, tá? O socialismo só dura enquanto tiver dinheiro do capitalismo. Existe uma coisa muito mágica que não te contaram da nossa sociedade. A riqueza que a gente tem na nossa sociedade, quem produz sou eu, é você, é a classe trabalhadora todos os dias. Só existe riqueza porque existe a classe trabalhadora. E aí, se o socialismo só dura enquanto tiver o dinheiro do capitalismo, por que nós temos historicamente várias ações antissocialistas pelo mundo, né? Vamos conhecer aí alguma coisinha chamada Guerra Fria. Vamos conhecer os embargos de Cuba. Vamos conhecer várias outras situações. E por que hoje isso está tão claro, né? Da gente ver como que querem destruir os nossos laços de coletividade enquanto humanidade. Socialismo não é sobre tomar as coisas das pessoas nem nada. Imagine um mundo que a gente pudesse contar com a coletividade para a gente poder acordar, comer, beber, conforme as nossas necessidades. O seu dinheiro, você só vive com ele porque você trabalha, e você só trabalha porque você só tem essa possibilidade na sua vida, que é vender a sua mercadoria, que é a sua força de trabalho. Aí, imaginemos agora todas as soluções sendo pensadas coletivamente e a gente não vê tudo caindo no nível do indivíduo. Cada vez mais estamos isolados na nossa sociedade. Eu prefiro uma sociedade socialista. Talvez eu não teria tudo que eu tenho agora e talvez eu estaria mais feliz de vendo outras pessoas acessando mais coisas comigo. É isso. Imposto é roubo! Não, queridos. A gente precisa de organização, disciplina, estudo, método. E aí, o Estado, a figura do Estado hoje, ela representa, sim, um projeto de poder, um Estado hoje esmaga as pessoas, e sim, o Estado cobra imposto, mas não é assim, na lógica de vocês, que a gente vai conseguir resolver todas as nossas mazelas sociais, deixando tudo solto, sem regulamentação, né? Deixa as pessoas fazerem o que quiser. Aí sim a gente vai ver coisas piores do que a gente já tem na sociedade atual. Queremos a mudança hoje. Todos queremos. Eu também quero, mas é imaturo achar que basta a nossa impaciência para mudarmos a nossa realidade. Que bom que você quer, eu espero que você queira mesmo, mas assim, considerar que pensar uma sociedade é uma sociedade melhor, um projeto de sociedade é uma imaturidade, é algo também que nos faz cair numa imobilidade. É como se a gente não, já que não tem como, não farei nada, vou trabalhar, pagar as minhas contas, se eu conseguir vencer na vida, tudo bem, se eu não conseguir, vou reclamar, mas é o que tem para hoje. Se eu cair no determinismo que não há nada para fazer, aí eu acho que não faz sentido nem viver. E olha só, imagina se a utopia fosse um horizonte para mim, um sol ali, e aí a utopia é aquela sociedade que eu quero, que todo mundo tenha acesso a todas as coisas mínimas possíveis para a gente poder viver, que não tenha racismo, que não tenha LGBTfobia, que não tenha misoginia, capacitismo. E ela tá lá, ela pode até estar longe, mas eu tô olhando para ela e eu estou andando todos os dias. Aí a utopia anda 3 passos, eu vou lá e ando. E aí perguntaram, né, para o amigo do Galeano numa das palestras, então para que serve a utopia? Serve, gente, para a gente caminhar. Caminhando, a gente vai construindo algo. Então, eu sempre falo assim, gente, conheça qualquer coisa, uma associação de bairro, vai conversar sobre seus problemas coletivos, não individualize os seus problemas. Se você está na escola, o que o Grêmio Estudantil está falando? Se você está na universidade, o que o DCE está pensando? Tem tantas instâncias, e aí as pessoas acham que fazer política, é ir lá, se candidatar, ou ir lá e apertar um botão. Não, política a gente faz todos os dias e a gente faz coletivo. Inclusive, eu tenho uma coisa chamada paciência histórica. Eu sei o que eu estou fazendo hoje, eu sei que a gente não consegue mudar as coisas que a gente quer que mude hoje, mas eu preciso atuar em prol de uma melhor sociedade hoje para isso.
eu talvez não vou ver um mundo melhor, mas eu preciso deixar meu trabalho nesta sociedade pensando como algo para a posteridade trabalhar e construir uma outra sociedade melhor a partir disso. Melhor frase que já ouvi nos últimos tempos: não é depressão, é falta de justiça social. Tenho esse sintoma faz tempo, fortemente acentuado de 2013 para cá. O mundo viveu um estado de bem-estar social, sobretudo lá na Europa, no pós-Segunda Guerra. Chegou nos anos 70, uma mulher e um homem, Reagan e Thatcher, criaram políticas para serem implementadas na nossa sociedade. Basicamente, tudo da sua vida vira mercadoria. Então, você tem saúde, é mercadoria. Educação é mercadoria. Você tem acesso à hortinha comunitária da sua comunidade, vira mercadoria. Você precisa comprar. Agora, nada se constrói. Tudo precisa ser mercadorizado. Isso atrelado às nossas condições trabalhistas, que cada vez ficaram mais insalubres. É lógico que também acoplado a isso, a gente vai ver ao longo dos anos um aumento das doenças mentais, do acometimento de saúde mental, do nível de síndrome de burnout, de ansiedade, de depressão. E isso tudo está associado a um processo de pauperização. Estamos cada dia ficando mais pobres enquanto sociedade. Talvez a primeira pauta seja a união, como unificar as nossas vozes. O ditado está dado e o resultado é conhecido. Existe como sim ter uma união. A união ela existe, a gente só não pode confundir crítica como desunião. E eu acho que é aí que está o fio da meada enquanto sociedade que deseja algo melhor para todos e todes. São grandes tarefas e eu preciso também dizer que em pleno 2022 eu não posso ter vergonha de dizer que eu sou marxista, socialista, comunista. É uma forma de interpretar e de tentar modificar a realidade. E é uma dessas formas e é a que eu mais vejo sentido enquanto método científico, inclusive. Então, é isso. E brigadão pelo convite. Eu acho que foi um bate-papo assim, extremamente proveitoso.